Bom dia a todos. Esta mesa tem como temática Telesaúde, perspectivas atuais e futuras. E em meu nome, em nome da doutora Rosário e em nome do doutor Gustavo Cordeiro, que não está, portanto, como é Telesaúde, está fora, para ver se funciona efetivamente esta modalidade clínica. E agradecer à Presidente da ARS, cumprimentar a doutora Rosa Reis Marques, agradecer também ao Conselho de Administração e aos seus membros de nos terem convidado e também ao Dr. Alexandre Lourenço em termos de Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Também cumprimentar os colegas e todos os presentes, todos os profissionais presentes. Só uma parte relativamente ao Dr. Alexandre Lourenço, só congratular-me como administrador que sou também de todas as iniciativas, e esta é uma iniciativa de grande imaginação e a criatividade, onde a Associação colocou sempre em primeiro plano a saúde e com estas iniciativas marcou pontos a nível do Serviço Nacional de Saúde. O meu papel é de mais moderação e de ligação entre as partes, que será feita da seguinte forma. A doutora Rosário falará em termos de enquadramento da telesaúde e aquilo que é o pioneirismo do CHUC em relação, desde 1998, que é o representante da telemedicina através do seu serviço. Eu sei que isto pode ser sempre anacrónico no tempo, mas convém sempre referir que foi através do Hospital Pediátrico, através da cardiologia pediátrica, que se deu grande pontapé qualitativo e quantitativo relativamente a esta modalidade. E, por outro lado, trazemos também aqui um caso, um êxito do CHUC relativamente à Via Verde do AVC e a sua rede regional, cuja gênese também partiu do nosso CHUC, primeiro em ligação com o Hospital da Figueira e depois, mais tarde, estendendo a todos os hospitais da região centro. Aliás, queria referir que o Dr. Gustavo Cordeiro está online, está no Algarve, e, efetivamente, por uma simples razão. Está a apresentar este projeto e o êxito que este projeto, no sentido da própria região de saúde do Algarve, também fazer a sua implementação deste projeto. Portanto, nesse sentido, o CHUC é pioneiro, cria valor e ele é muitas vezes convidado, mesmo a nível da Sociedade Portuguesa de Neurologia, para apresentar este caso de sucesso. Só um pequeno pormenor em termos de enquadramento, e é um desafio para todos os profissionais que estão aqui e também como cidadãos. Foco fundamentalmente um documento que está em discussão, o Plano Nacional da Saúde. E, para todos os efeitos, o Plano Nacional de Saúde não fala em telesaúde, nem fala em telemedicina. Não sei se é de propósito, se não é enquadrável. Temos até ao dia 9, pelo menos, o dever de chamar a atenção relativamente a quem o elaborou, no sentido de possivelmente ser uma orientação estratégica relativamente àquilo que pode ser a relação entre cuidados. Fala uma única vez em teleconsulta de uma relação entre cuidados subprimários e cuidados hospitalares, mas fala na transição digital e, para além dos aspectos referentes à sua, digamos, massificação, tendo como base todos os dinheiros europeus que vão suportar esta transição digital, foca fundamentalmente nas infraestruturas. É necessário que quer o CHUC, quer os hospitais da região centro e outros as aproveitem, através, obviamente, das competências dos organismos centrais, e fala também na população, no sentido de adquirirem competências digitais. Não vale a pena estarmos a falar de telesaúde ou deste efeito, se efetivamente a população em si não estiver letrada para este montante. Posto isto, e como o Dr. Gustavo está neste momento em stand-by no Algarve, ia pedir à Dra. Rosário fazer a sua apresentação. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui presente hoje a partilhar aqui algumas das perspectivas em termos de telesaúde. E aquilo que eu queria partilhar convosco é que, de facto, a telesaúde se insere naquilo que são as mais atuais tendências modernas.
E, para esse efeito, eu socorri-me aqui de um estudo da Gulbenkian que sintetiza em 4 pontos aquilo que são as modernas tendências. Por um lado, a questão de nós termos a monitorização de parâmetros individuais através de aplicações móveis. Todos nós temos telemóveis, temos relógios, temos bombas de insulina inteligentes que fazem o doseamento da insulina consoante as necessidades do doente e que são mais pequeninas que estes microfones que hoje aqui trazemos. Temos também, para além dos dispositivos portáteis, os dispositivos fixos que estão em casa das pessoas, e temos o caso da DPOC, do infarto agudo do miocárdio, que são programas da ACSS. Temos, por outro lado, uma grande melhoria dos sistemas de informação que permitem precisamente esta aproximação aos doentes e permitem a saúde à distância, e nesse aspecto a telemedicina. E, por outro lado, há quem diga que há uma grande fatia dos cuidados que são prestados que são facilmente previsíveis e são facilmente alvo de algoritmos e, portanto, isso remete-nos para a medicina personalizada e para a inteligência artificial. A transformação digital na saúde, e como em outros setores mais, não é do que a utilização da tecnologia para, de facto, melhorar de forma significativa aquilo que é o desempenho das instituições. E no que diz respeito à saúde, e como já hoje foi amplamente referido ao longo desta sessão, a transformação digital não se pode limitar à introdução pontual de tecnologia, tem que ser acompanhada de uma revisitação dos processos, de um redesenho dos processos, de uma forma de nos reinventarmos e, de facto, tem que aportar valor, em primeira linha, para o cidadão, para o doente, em segunda linha, para os profissionais e para o Serviço Nacional de Saúde como um todo. Há aqui, às vezes, alguma confusão entre aquilo que é a transição digital e a transformação digital. A transição digital será, porventura, o primeiro passo da transformação digital e é algo que muitos nós já fizemos em muitas instituições, e a própria tutela, é curioso notar que também já faz aqui um bocadinho a mudança de mindset, já fala em 2020 falava em transição digital e neste momento já temos uma estratégia para a transformação digital na administração pública. O SHUC também está a fazer o seu caminho de transformação digital, estamos a mudar, estamos a tentar chegar mais perto do cidadão, temos projetos que dirão os senhores que não são desmesuradamente inovadores, e é verdade, mas é preciso também contextualizar estas inovações naquilo que era o contexto do SHUC, que é o maior centro hospitalar do país, que tínhamos 8 instituições com sistemas de informação diferentes e, portanto, tivemos que fazer aqui todo um trabalho de fusão dos sistemas de informação e que ficou completo em 2019 com a fusão e com a migração para o S-Clínico e para o sonho de todos os hospitais do SHUC, que foi um grande passo, foi transformar a informação em valor, foi permitir que os doentes que circulam pelo SHUC tivessem a sua informação integrada, a migração para a rede, para o RSE, etc. Estamos também a mudar com os quiosques, estamos a mudar com a aplicação que a doutora Rosa referiu, com a App Mais SHUC, que é a nossa mais recente inovação, que é a nossa Coqueluche, e, de facto, a App Mais SHUC, que está a fazer agora 6 meses de atividade, tem aqui já alguns indicadores que muito nos orgulham. Os nossos doentes, 80% dos doentes estão satisfeitos com a aplicação. Há aqueles que são nem sim nem não e há aqui 2% de doentes insatisfeitos. E aquilo que as pessoas mais reportam quando manifestam a sua insatisfação é, de facto, nós ainda não estarmos a incluir na app os meios complementares de diagnóstica e terapêutica, que é um passo seguinte que temos que dar para esta transformação digital. E também queríamos partilhar convosco que temos aqui já perto de 14 mil downloads da aplicação e temos aqui já 4 mil interações que implicaram que os doentes não se dirigissem ao SHUC para pedir relatórios clínicos, para pedir referências multibanco, para pedir informações sobre taxas moderadoras e, portanto, são 4 mil viagens que os nossos doentes deixaram de fazer. Portanto, isto também é valor para os doentes e para o Serviço Nacional de Saúde. Depois, falar de transformação digital sem falar na inteligência artificial era amputarmos aqui esta questão de uma fatia muito importante e muito promissora, e neste momento a inteligência artificial está em todo lado na área da saúde, está na imagem, está nos diagnósticos, está no tratamento, está nas próteses, que neste momento também já temos próteses inteligentes que, para além de cumprirem a sua função tradicional, já conseguem memorizar o movimento das pessoas e, portanto, antever esse movimento.
temos também aplicações na área da genética que são profundamente promissoras. Falar em inteligência artificial é falar num conjunto muito grande de dados que nos são apresentados de forma inteligível e inteligente e que vão permitir na área da saúde reduzir, por exemplo, o tempo de espera para resultados, a maior acuidade no diagnóstico e apostar na prevenção, para além de, naturalmente, potenciar aquilo que é o grande desidrato da medicina personalizada. Depois temos também aqui que ter consciência que temos um doente diferente, um doente, como se diz agora, não é que eu gosto muito do termo, mas empoderado, e que tem uma disponibilidade muito grande de informação que se encontra estruturada, já não é uma informação dispersa, tem facilidade de conexão, nomeadamente através de plataformas com outros doentes que tenham as mesmas queixas, as mesmas necessidades que ele e, portanto, isso permite-lhe ser um doente mais exigente. E temos também, por outro lado, um aumento muito grande de acessibilidade a dados genéticos e muitas vezes já sem prescrição médica. Com algumas centenas de euros consegue-se fazer um teste genético sem prescrição médica. Temos, naturalmente, como em tudo na vida, os riscos, que são uma medicina pouco científica, ou acesso a informação que seja pouco científica, aspectos relacionados com a ética, com a segurança, com a integridade dos dados e com a privacidade dos doentes. Há também aqui quem fale em questões relacionadas com a confiança e a empatia, que a tecnologia poderá pôr em causa aqui alguma da empatia que se gera entre o médico e o doente. E eu, pessoalmente, sou daquelas que acham que os doentes querem que alguém os ouça, que alguém tome conta deles, que alguém os trate e, portanto, o canal é um bocadinho diferente. Portanto, telesaúde, acho que, como disse o Dr. Pedro Roldão, faz todo o sentido falarmos em telesaúde hoje aqui no CHUC, porque no CHUC, de facto, fomos pioneiros há 25 anos na telemedicina, com o Dr. Eduardo Castelo na cardiologia pediátrica, portanto, que foi um homem que foi visionário, que foi pioneiro, que foi resiliente e que soube lutar contra muitos obstáculos para poder hoje ter um serviço que é uma referência a nível nacional nesta matéria. Os pontos fortes da telesaúde são subejamente conhecidos: o aumento da acessibilidade, a diminuição da referenciação para os cuidados hospitalares, se houver aqui uma boa comunicação com os centros de saúde, a redução do número de internamentos inapropriados dos dias de internamento inapropriados, uma garantia de proximidade, uma redução dos custos com transportes, que há uns anos nós fizemos um estudo e verificámos, precisamente na cardiologia pediátrica, e constatámos que tinha havido a poupança para as famílias de 3 milhões de quilómetros percorridos e que dava uma poupança em termos de custos com transportes de 300 mil euros, o que é também aportar valor para o Serviço Nacional de Saúde e para além da questão dos custos sociais, que são também muito relevantes como nós acreditamos, portanto, na telesaúde. Vamos requalificar um espaço do centro hospitalar para propiciar condições adequadas para a área da telesaúde, que vai ser partilhada com o Serviço de Informática e com a telesaúde, em que vai haver gabinetes próprios com condições de luz, som e etc. Para esta matéria, porque também acreditamos que tem que haver um espaço próprio para esta atividade e tem que haver horários dentro da carga horária dos médicos especificamente dedicados à área da teleconsulta. Depois, para estar quase a finalizar, que eu sei que tenho que pôr o turbo, queríamos partilhar convosco que em 2021 os termos de referência vieram trazer um novo conceito de teleconsulta, que porventura terá trazido aqui alguma confusão conceptual, porque, como vamos demonstrar daqui a pouco, o aumento do número de teleconsultas foi de facto exponencial no Serviço Nacional de Saúde. Esta definição parece incluir na definição de teleconsulta, por exemplo, uma consulta, aquilo que nós chamamos de uma consulta sem a presença do doente, com mera utilização de telefone, o que para nós não é, na verdade, uma verdadeira teleconsulta, uma verdadeira telemedicina.
até porque depois as regras de registro da ACSS, quando falam no registro deste tipo de produção, falam sempre na existência de 2 instituições de 2 médicos. E, portanto, para além de termos teleconsultas em tempo real, não podemos ter consultas que não são reais, temos que ter teleconsultas que de facto sejam teleconsultas. Isto são os dados que estão disponíveis no portal do Serviço Nacional de Saúde e que nós verificamos que, portanto, quando houve a tal alteração do conceito, houve aqui um boom de teleconsultas registadas que fez com que aumentasse 697% o registro desta produção. Isto é exatamente a mesma coisa, só que numa perspectiva mensal, e vemos ali, em janeiro de 2021, um boom completamente do registro de consultas de telemedicina, que só poderá ser explicado por esta alteração conceptual e, quiçá, um pouco artificial. Depois trazíamos aqui o movimento das consultas de telemedicina do Serviço de Cardiologia Pediátrica, que começou em 1998, que veio aumentar a sua produção de forma sustentada até 2016 e agora dá sinais, teve ali uma quebra, mas agora dá sinais de uma retoma. O Serviço de Cardiologia Pediátrica, ao longo deste período, já fez mais de 50 mil consultas de telemedicina, portanto são 50 mil viagens que foram poupadas. Estamos a falar de crianças, portanto são 50 mil de dias de trabalho que também foram poupados à sociedade portuguesa, porque as crianças vêm sempre acompanhadas dos respectivos pais. Depois, finalmente, para acabar e para passar a palavra ao Dr. Gustavo, que vai fazer a demonstração de que a saúde à distância é possível. Queria dizer-vos que, para além da cardiologia pediátrica, há outros serviços que estão a fazer a telesaúde, como a genética, como a neonatologia, a cardiologia, a medicina e a neurologia, e com esta deixava a deixa ao Dr. Gustavo para poder fazer o favor de entrar. E muito obrigada. Aqui a aproveitar este exemplo modular sobre a Via Verde da ABC e a integração dos hospitais da região centro, para desafiar a Presidente da ARS e, obviamente, já estando no grupo com o Dr. Carlos Santos, para implementar este modelo a nível das urgências. É fundamental da nossa parte de Chuca, como último hospital de referência, ter esta integração das bases de dados de imagem e outras com os hospitais da região, que é exatamente aquilo que o Dr. Gustavo vai neste momento. Okay? Olha, bom dia a todos, agradeço muito o convite. Estou aqui no Algarve, curiosamente numa sessão que pretende constituir-se como o lançamento de um modelo organizado da Via Verde do ABC no Algarve, e que para o qual honrosamente fui convidado, justamente também para partilhar a nossa experiência, que é o que eu vou fazer convosco também aqui. Eu penso que os meus slides estarão já disponíveis, por favor. Cumprimentar toda a assistência e dizer umas primeiras palavras, breves palavras, dizer duas coisas que são incontestáveis, são duas premissas incontestáveis e acho que ninguém aí presente estará em desacordo. Primeiro, que o CHUC tem uma responsabilidade clínica e social que ultrapassa claramente a sua área de influência direta, portanto, clínica e naturalmente social em sentido lato, mas depois precisa de modelos organizacionais que suportem esta sua responsabilidade. E é aqui que eu acho que ainda há um longo caminho a percorrer e eu quero dar com este exemplo um pouco a mensagem de que é possível fazê-lo e, no nosso caso, talvez fruto de uma conjugação de fatores e de sorte, foi possível implementá-lo. Um enquadramento histórico muito rápido. Há 3 momentos na abordagem do AVC que importa sublinhar. 2 que são clínicos e um que é organizacional. Clínicos é em 95 a evidência clínica de um primeiro medicamento que é eficaz no tratamento do AVC isquémico, que é um medicamento chamado Alteplase, um fibrinolítico, e 2015 a grande revolução com a neuroradiologia de intervenção, no dia 1 de janeiro de 2015, a demonstrar a evidência clínica robusta da trombectomia mecânica para o tratamento dos AVCs mais graves, que é por oclusão de grande vaso. Portanto, há 2 grandes momentos. Peço desculpa, vou voltar atrás ainda, por favor. Exato. E depois há um momento organizacional que importa também sublinhar. Foi o papel relevante que teve a Direção-Geral de Saúde, através da sua Comissão de Coordenação das Doenças Cardiovasculares, ao ter institucionalizado em 2005 as Vias Verdes
não só do AVC como a coronária, e também promovido a implementação das unidades da AVC, havendo financiamento próprio comunitário para esse efeito. Portanto, são estes 3 momentos que vão balizar toda a abordagem que ainda hoje fazemos do AVC, e chama a atenção, por exemplo, que aqui no Algarve estou cá hoje, justamente porque eles vão dar o tiro de partida para a realização da trombectomia mecânica aqui em Faro. E, portanto, é preciso agora implementar um modelo que responda a esta realidade. Eles, a partir de agora, não precisam transferir para Lisboa, passam a poder tratar aqui. Próximo slide. Desde há muito sabíamos que, quanto mais precocemente a artéria que está ocolhida é aberta, melhor o resultado funcional. Isso é um dado incontestável. Por favor, próximo slide. Bom, mas até 31 de dezembro de 2014, o que nós tínhamos era 8 hospitais que, de um modo geral, poderiam fazer fibrinólise, nenhum que fazia trombectomia mecânica, ela nem sequer estava aprovada. Nós aqui no hospital tínhamos, nós aí em Coimbra, tínhamos até junto de administradores hospitalares tentado persuadir para que esse modelo fosse implementado da trombectomia mecânica com uma escala própria e com os dispositivos adequados, porque tínhamos a convicção exata que iria ser aprovado e na verdade, no dia, próximo slide, no dia 1 de janeiro de 2015, ou seja, 1 de janeiro de 2015, sai o primeiro ensaio clínico em que mostra com um nível 1A de evidência de uma robustez absoluta do benefício nos AVCs mais graves, portanto, do benefício da trombectomia mecânica. E no mês seguinte saem mais 3 ensaios que, entretanto, foram encerrados, que mostraram evidência, e, portanto, as recomendações passaram a ser inequívocas. Elas saem logo no dia 20 de fevereiro de 2015. Era preciso, em oclusão de grande vaso, até às 6 horas, hoje até às 24, na altura até às 6, dever fazer a trombectomia mecânica. E, portanto, estávamos agora perante uma nova realidade, slide seguinte, que era nós, por uma sorte, e foi mesmo sorte, e foi persuasão dos administradores hospitalares, e confesso que eu, humildemente, participei muito nisso, nessa insistência, nós criámos a nossa escala de neurologia de intervenção no dia 2 de janeiro de 2015, ou seja, um dia depois de ter sido mostrada a evidência clínica de benefício. Mas a partir deste momento põe-se um problema, é que nós podemos passar a tratar diretamente os doentes que entram no CHUC, mas na ausência de um modelo regional, nós não temos capacidade de forma adequada, tratar os doentes que também entram nos outros hospitais da região centro. Portanto, era preciso aqui pensar um modelo esse que mostrarei a seguir, teve início no dia improvável de 1 de agosto de 2015, portanto, poucos meses depois da evidência clínica ter sido demonstrada. Slide seguinte. E, portanto, o princípio era óbvio, era racionalização de recursos, não interessa transferir doentes que não têm critérios para ser tratados, mas tem toda a pertinência de transferir urgentemente, emergentemente, doentes que têm critérios para ser tratado, no princípio nobre da equidade no acesso ao Serviço Nacional de Saúde e aos melhores cuidados médicos. E sozinho o CHUC não conseguia fazer isto. E, portanto, foi claro para nós, desde o início, que nós tínhamos que envolver claramente 2 entidades. A ARS, na minha opinião, como grande coordenador de todo este processo, e, por outro lado, também o INEM, na importância não aqui do pré-hospitalar, mas na transferência interhospitalar. Slide seguinte. Bom, e então, havia ter uma ferramenta de diálogo entre instituições. E a ferramenta que aqui nós utilizámos foi a telemedicina. Eu aqui só ponho a visualização das imagens de TAC, mas também, no início, implicava a visualização do doente. Nós tínhamos câmaras em diversas urgências hospitalares, nas salas de emergência, que hoje perdeu a sua relevância, fruto também de um aspecto importante da telemedicina, é a capacidade de formar elementos do outro lado. Aqui, deste lado, são neurologistas, do outro lado são internistas, mas a capacidade de formação também veio a revelar-se muito útil e, portanto, hoje em dia o que é que nós queremos? Queremos que o doente, imediatamente após a realização de uma TAC em GeoTAC, num hospital destes 7 com os quais nos articulamos, nós, no segundo exato, possamos ter acesso a essas imagens para ajudar na melhor decisão. Próximo slide.
Bom, já tínhamos tido uma experiência prévia, como o Dr. Pedro Roldão referiu, com a Figueira da Foz no ano anterior. Porquê? Porque a Figueira da Foz tinha TAC nas 24 horas, mas por ausência de know-how e outras características, ela não faziam fibrinólise. E, portanto, não fazia sentido nenhum doente que tinha um AVC na Figueira, entrava no Hospital da Figueira, tinha condições para fazer fibrinólise, mas ela não era feita. E nós assumimos essa responsabilidade através da telemedicina, poder ajudar os colegas da Figueira na decisão de fazer. E, portanto, havia já esta experiência prévia com a Figueira da Foz, que até na altura foi publicitada, e que no fundo permitia pelo menos ganhar quase uma hora entre a entrada no hospital e o início de qualquer tipo de terapêutica reperfusora. Seguinte. Bom, então, para a institucionalização deste modelo regional, era preciso pensar primeiro o tabuleiro. Qual o tabuleiro? O tabuleiro, claramente, ARS. A ARS e a convocatória por parte da ARS de um conjunto de elementos que aqui estão, representantes de todos os hospitais, mas se é possível ver no final da tabela também está a delegada regional do INEM, e estão dois elementos da ARS que foram extremamente importantes neste processo, o Dr. Fernando Gomes da Costa na área da telemedicina e a doutora Regina Pimentel, que também tinha funções no INEM nessa vida, mas também era colaboradora da ARS. Estes elementos e todos os outros hospitais, numa proatividade absoluta, permitiu-nos, julgo eu, que este resultado viesse a ser obtido, disto ter de ser consequente. Próximo slide. Portanto, a primeira reunião é em 26 de maio de 2015 e depois era preciso não só definir o tabuleiro, próximo slide, por favor, mas também depois a sequência de movimentação das peças do xadrez. E, se eu posso resumir em 7 passos, eles estão aqui elencados. O primeiro passo, a noção de uma perspectiva integrada do AVC na região centro, era fundamental fazer isto, com graus de diferenciação distintos, saber o que cada um pode fazer, o papel da ARS, como já sublinhei, e o papel do INEM também. Aqui, no caso concreto, na transferência interhospitalar, ou seja, recurso de uma ambulância para a transferência dos doentes, que é o único, ainda hoje, em 2022, em Portugal, a única área do país em que o INEM assume a transferência interhospitalar do doente por ambulância, por helicóptero é outra conversa, mas por ambulância é na região centro e está assinado. Este protocolo é assinado. O segundo passo, a nomeação de coordenadores das unidades AVC. Não existiam ainda à data em alguns dos hospitais coordenadores das unidades AVC. O terceiro passo, a utilização de protocolos específicos, que no fundo foram um bocadinho compilados dos nossos, mas depois adequados à realidade local. Por favor, quarto passo. Depois, o sistema informático como ferramenta de apoio à decisão, no caso concreto, como disse, a visualização do doente que, entretanto, perdeu força, mas a instalação dos PACs, que no caso concreto existe na estação de trabalho na unidade AVC, e com visualização de TAC e angiotaque cérvico-cerebral, o que exigiu sessões de formação a técnicos de radiologia de todos os outros hospitais, porque ninguém sabia fazer em ambiente de urgência isto. Na verdade, apenas aqui no CHUC se fazia, nos outros hospitais os técnicos não tinham formação e essa formação teve que ser dada. Próximo slide. E, por fim, os últimos passos. O quinto, contactos preferenciais bem identificados. Entendam o seguinte, um médico que está no Hospital de Leiria, recebe um doente com AVC, contacta-me, eu tenho telemóvel disponível. Mas se eu quiser contactar a seguir, não tenho telemóvel, tenho que ir pela central. Não podia ser. Tem que haver contactos preferenciais, idealmente um telemóvel. Hoje é fácil, mas não é... Aparentemente é fácil, mas depois na prática há sempre algum obstáculo à sua implementação. Portanto, contactos preferenciais bem identificados entre médicos da unidade AVC e enfermeiros da unidade AVC. Depois, um aspecto para mim muito importante também neste processo, o sexto passo, é que tanto é relevante uma via verde de ingresso como uma via verde de regresso. Ou seja, o doente, se tem critérios para ser tratado, tem que vir imediatamente, mas depois, uma vez estabilizado, também deve regressar no próprio dia aos hospitais de origem, e devo-vos dizer que este aspecto é absolutamente cumprido na nossa unidade AVC. Portanto, isto é um dos bons exemplos do sucesso destas medidas, porque uma vez o diálogo estabelecido e as interações bem implementadas, isto torna-se tudo muito mais fácil. E o sétimo, para terminar, a calendarização. Nós tivemos que decidir um dia de partida e os passos que quisemos dar nos timings definidos, e isso para mim foi também decisivo para que o processo tenha sido bem sucedido. Seguir. Dr. Gustavo, tem que acelerar, está bem? Por favor. Vou acelerar então, só agora. Próximo slide, por favor. Pode passar à frente, isto implicou sessões de formação, podem passar. Protocolos que neste momento até já estão desatualizados, pode passar. Aqui um ponto relevante, o anterior, se faz favor. Todo o doente a quem é solicitada uma teleconsulta, nós fazemos um registro e por isso os registros existem
são contabilizáveis, são monitorizáveis e são também auditáveis. E estão aqui as nossas opções de decisão, o que é que o doente deve fazer, se deve ser transferido ou não, que terapêutica efetuar. Pode passar? Pode passar? Aqui alguns reconhecimentos do nosso modelo, faz parte da rede, do modelo de referência do Conselho Nacional de Telesaúde, e hoje estivemos aqui também por isso. Por favor. Pronto, agora só alguns dados, e já estou no final da minha apresentação. Nós, até 31 de dezembro de 2020, fizemos 4.400 teleconsultas, que resultou em cerca de menos de 20% de transferência de doentes. Por favor, slide seguinte. E o número de doentes transferidos em relação ao número de teleconsultas até tem vindo a diminuir ao longo do tempo, como aqui se pode ver. E chama-se isto racionalização de recursos. Só se é transferido realmente quem tem essa indicação. Por favor, slide seguinte. Com a proveniência dos hospitais que aqui se elencam, Leiria claramente se destaca, por favor. Tem a ver também com a densidade populacional. O número de teleconsultas ao longo do tempo tem vindo a aumentar. Tem estabilizado agora em 2021 já na cerca de 100 teleconsultas por mês. Por favor. Este também vou passar à frente, seria relevante falar, mas noutro contexto. Aqui só sublinhar o seguinte. Deste artigo publicado na Ata Médica, mostrava que no biênio 2016-2017, quer a nível de fibrinólise, mapa da esquerda, quer a nível de trombectomias, o Distrito de Coimbra já se destacava em relação aos restantes. Mas o que eu quero aqui sublinhar é o seguinte. Este projeto e o Serviço Nacional de Saúde em si só se cumpre se nós conseguirmos que, pelo menos na região centro, todos os distritos tenham essa cor, que é sinal de que nós conseguimos que todos os doentes, qualquer que seja o local em que sofram o AVC, possam ter acesso à melhor terapêutica e aos melhores resultados. Por favor. Eu vou passar. Aqui está aí presente a doutora Rosa Reis Marques, se calhar então vou só apresentar isto, porque este documento de 2017 da Direção-Geral de Saúde parece muito relevante, porque ele assume que é a Administração Regional de Saúde que deve ser responsável pela implementação do modelo organizacional de articulação entre unidades de AVC com capacidades de diferenciação distintas e, por outro lado, também a nomeação de um coordenador regional da Via Verde do AVC, que passa a ser a pessoa responsável por gerir todo esse processo. Por favor. E há também métricas de performance, eu vou falar só isso agora já na parte final da minha apresentação, porque nós, para percebermos como é que as coisas, onde é que estamos a falhar e não estamos, slide seguinte. Estes agora são os resultados que foram apresentados no Congresso este ano da AVC. O número de teleconsultas tem vindo a aumentar, como já foi referido, pode seguir. Mas o mais importante, e agora quase talvez o slide mais relevante disto tudo, o que interessa é perceber se no meio disto, depois de todo este modelo implementado e ao longo dos anos 2016, 2017 até 2020, os resultados têm vindo a melhorar em termos do que interessa, que é como é que o doente ficou. E se repararem, o 6, que é o do lado direito, é o azul mais escuro, é morte. O 0 é ficar sem déficits. E reparem que ao longo dos anos, o número de doentes que ficam completamente autónomos, com o ponto de corte L e o 2, tem vindo progressivamente a aumentar. Em 2020 já foi de cerca de 50%. E, sobretudo, sublinho este ponto. É que se a mortalidade praticamente é igual, o ranking 5, que significa, grosso modo, doentes acamados, foi transferido para rankings 3, mas sobretudo 1 e até 0. Ou seja, nós transferimos doentes acamados em doentes autónomos, claramente autónomos, e isto se deve claramente a um modelo organizacional que aqui foi implementado. Pode seguir, estou quase a fechar. Depois, só uma nota é que interessa ver as métricas de atuação. Há métricas e interessa percebê-las. Uma delas é o tempo porta 1, porta 2. O tempo de entrada na porta 1 e o tempo de entrada na porta 2 para os doentes que são transferidos para a trombectomia. E reparem que, surpreendentemente, ele não se alterou ao longo do tempo. Podemos depois discutir isso, não sei se é o local apropriado, mas neste parâmetro não houve qualquer evolução. Nós continuamos com uma mediana de cerca de 200 minutos entre a entrada na porta 1 e a porta 2. E agora, mas por oposição ao que se vê a seguir, por favor, que é o tempo porta-punção e a seguir o slide seguinte, porta-recanalização, porta 2, recanalização, melhorou drasticamente. Portanto, o que nós temos neste momento é atuar muito melhor a nível do Hospital Central e não no tempo de atuação entre a entrada no Hospital 1 e a chegada ao Hospital 2. Por favor, penso que estarei mesmo no fim. E agora o slide principal, e é isso que talvez mais regozija neste modelo e nos resultados. Nós podemos, neste momento, dizer que se de 2016 a 2020 os resultados melhoraram, podemos dizer que em 2020 já foi exatamente igual
Em termos de outcome funcional, ou seja, resultado funcional do doente, autonomia funcional, foi exatamente igual o doente ter entrado num dos 7 hospitais com os quais nós articulamos ou ter entrado diretamente no CHUC. Estes resultados vão ser apresentados agora no Congresso Europeu e publicados em seguida e, portanto, este melhor resultado do que isto, acho que é impensável, até nós nos surpreendeu pelos resultados obtidos. Notas finais, e agora mesmo para terminar, este é um slide que tirei hoje da apresentação da professora Elsa Azevedo, da Direção-Geral de Saúde. Realmente a região centro destaca-se em relação a todas as outras regiões. Reparem que a região autónoma dos Açores nem sequer tem dados nem de fibrinólise, nem de trombectomia. Slide seguinte. E, portanto, perspectivas, foi isso que pedido. Eu acho que o maior envolvimento das estruturas regionais, e a ARS penso que tem um papel decisivo a tomar em alguns dos processos, a necessidade de replicação do modelo a outras populações doentes que carecem de uma resposta diferenciada urgente, falo em concreto, por exemplo, no trauma, e agora o último slide, última coisa, e até fazer a ponto com a cardiologia pediátrica. Notícia do ano passado dos Açores, todas as 9 ilhas vão passar a ter TAC nas 24 horas para a abordagem do AVC agudo. E a pergunta seguinte é, quantas fibrinolas estão a ser feitas na região autónoma dos Açores? Na verdade, nada, trombectomias nenhuma. Poderemos nós ajudar aqui? Claro que não vamos salvar o mundo, mas eu acho que nós temos know-how e capacidade, por exemplo, se for vontade do hospital, se for vontade da administração regional, de poder dar apoio aos Açores na terapêutica, na melhor decisão terapêutica para cada doente que tem um AVC agudo naquela região. Muito obrigado e desculpem se me excedi.